Boa noite a todos. Que nosso querido Mestre Jesus possa encontrar no coração de todos nós nessa noite uma terra bastante fértil para poder cultivar a sua sementinha de paz e de amor. Nós começamos narrando uma história onde, certa feita, um alpinista, vislumbrando alcançar o topo do morro mais alto de seu país, durante muito tempo se preparou. Treinava com sua equipe, buscava escalar montes menores, com o objetivo final de, no dia certo, no momento adequado, buscar a vitória própria, alcançando o cume daquele monte. E assim ele fez. Até que chegou o dia, e já se sentindo confiante, preparado, ele saiu para a escalada. Mas de uma maneira que não é muito comum para quem pratica esse tipo de esporte, ele resolveu ir sozinho. Talvez buscando para si próprio a conquista, a glória de ter alcançado o objetivo, resolveu não levar nenhum companheiro. Preparou seu equipamento, se dirigiu até o monte e lá começou a sua escalada. Embora as condições do clima não fossem propícias naquele dia, o desejo, a vontade de alcançar aquela conquista falou mais alto. E ainda com o tempo todo fechado, nublado, ele começou a sua escalada. Foi subindo, enfrentando as dificuldades que já eram de se esperar. Mas cada vez que ele alcançava o topo daquele monte, mais dificuldades iam aparecendo. Na verdade, ele havia subestimado a dificuldade que encontraria. Mas ele não desiste. E já no final da tarde, muito cansado e sem ter conseguido chegar ao topo, ele nota que ele não havia levado consigo o equipamento para pernoitar pendurado. E percebendo que não faltava muito para chegar até o topo, ele decide continuar, para que pudesse então passar a noite no alto. Mesmo com a visão totalmente obstruída pela escuridão da noite, e sem enxergar um palmo à sua frente, ele adentrou a noite escalando aquele difícil monte. Até que num determinado momento, por um pequeno deslize da parte dele, ele escorrega e cai. E começa ali uma queda vertiginosa, onde aqueles instantes, que pareciam séculos, fez com que ele, apavorado, relembrasse momentos de sua vida. Até que ele é interrompido pelo um tranco imenso nas suas costas e o barulho da corda de segurança que havia se esticado. É muito comum que os alpinistas, de tempos em tempos durante a escalada, façam a fixação de ganchos e amarrem uma corda de segurança. Depois de uma pausa, depois de se recuperar daquele momento terrível de medo, de angústia, ele recupera o fôlego, se recupera ainda das dores que sentia nas costas, e sem ter o que fazer, resolve então lembrar de Deus. E naquele momento, desesperadamente pede socorro, dizendo: Pai, me ajude. E para surpresa dele, uma voz ecoa de forma grave, firme, mas fraternal, dizendo a ele: Filho, você acredita que eu possa lhe salvar? Ele, mais do que depressa, misturando suas emoções com surpresa, diz: Claro, não tenho dúvidas, meu pai, salve-me. E aí aquela voz diz a ele:
corte a corda. Aquele homem se agarrou à corda com as duas mãos e foi encontrado no dia seguinte pelas equipes de resgate, morto pelo frio da noite, pendurado e segurando a corda com as duas mãos a apenas 2 metros do chão. A pergunta é, nós cortaríamos a corda? Quando nós pensamos na fé, nós notamos que dentre as virtudes, talvez uma das mais difíceis de se vivenciar. Se nós buscarmos a palavra fé, lá no dicionário, nós vamos notar que é acreditar, ter a certeza da veracidade de algo ou de alguma coisa, e outras situações que nós podemos encontrar. Mas será que nós conseguimos realmente fazer com que a fé, esse sentimento tão nobre e tão necessário para aquele que quer vencer as suas dificuldades aqui na terra, faça parte do nosso dia a dia? Muitas vezes confundimos fé com religiosidade. Muitos dizem, mas eu sou uma pessoa de fé. Não falto em hipótese alguma do centro. Estou lá toda segunda-feira. Isso não é ter fé. Isso chama-se religiosidade. É a frequência. A fé vai muito além. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite. Na verdade, a história das religiões não tem, de alguma forma, contribuído para que essa fé que nós precisamos desenvolver faça parte do nosso ser, que cresça e floresça dentro de nós. Porque nós sabemos que o que nós aprendíamos é que nós tínhamos, no final de tudo, o nada. Morríamos e tudo terminava-se. Depois, com o avançar da religião, deram então 2 fins diferentes. Ou nós íamos para o céu, caso tivéssemos uma conduta perfeita, digna dos anjos, ou então estaríamos condenados ao sofrimento eterno. O que não nos motivava muito. Porque talvez, diferente de vocês, se eu pensar dessa forma, eu estaria condenado ao inferno. Estou longe de praticar a santicidade, a angelitude. Carrego inúmeras imperfeições. Então, para quê? Se já estou condenado a um sofrimento eterno, para que mudar a minha forma de agir? Por que corrigir imperfeições, se a minha sentença já está dada? E aí vem o Espiritismo. Fazer com que nós possamos novamente refletir sobre o assunto. E buscando contribuir para que essa fé comece a nos conduzir no caminho da renovação íntima, que é o nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra. Nós não estamos aqui de passagem, já sabemos. Temos uma série de imperfeições a serem transformadas. Já dizia Kardec que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. E aí nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé, ela é mãe de outras 2 virtudes, importantíssimas para quem quer começar nesta oportunidade encarnatória a fazer sua renovação íntima, a se transformar para melhor. Uma é a esperança e a outra a caridade. Somente quem busca desenvolver a sua fé é capaz
de ter esperança, e só ele vai descobrir que é possível superar as dificuldades que a vida nos impõe. E só aquele que também tem fé consegue vivenciar esse sentimento tão nobre que nós damos o nome de caridade. Caridade no sentido mais amplo da palavra, não apenas no sentido material. Aquela caridade que nós encontramos no Livro dos Espíritos, que segundo os benfeitores espirituais, era a forma que Jesus a entendia. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Mas nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, onde um espírito que se intitula Espírito Protetor, narra que a fé é um sentimento inato, que nós trazemos em germe, dormindo, quietinho dentro de nós, e que nós precisamos fazer com que floresça, cresça, através da nossa própria vontade. Nós precisamos querer que essa fé crie raízes, e criando raízes, possa nos conduzir por esses dois caminhos. E para isso, esse Espírito diz ainda que é necessário que nós desenvolvamos duas situações. Nós precisamos desenvolver a fé humana. Mas o que é isso? A fé humana nada mais é do que nós acreditarmos em nós mesmos, nas nossas potencialidades. Nós precisamos entender que nós somos capazes de ser melhores, não que os outros, mas do que nós mesmos. Que eu tenho condições de superar os meus limites. Que eu posso ser melhor a cada dia. Como um atleta que busca a conquista de uma medalha e treina. E no dia da grande prova, ele se apresenta, se esforça. E embora ele não alcance o mesmo resultado que ele gostaria, que seria a vitória, ele não desiste. Ele tem uma atitude nobre, pois ele volta a treinar com mais vontade. Se dedica ainda mais, pois ele sabe que aquele treinamento não foi suficiente para que ele vencesse os próprios limites. E depois de treinar muito, quando chega a nova oportunidade, o novo teste, ele se apresenta mais uma vez. E ainda que falhe, não desiste. Ele volta a persistir, até que um dia ele consegue, através do seu próprio esforço, superar os seus limites e alcançar a vitória. Nós precisamos ser como um atleta. Nós viemos até a casa espírita, ouvimos orientações, mas muitas vezes a nossa fé se torna passiva, que apenas absorve. Criamos o intelecto da moralidade, mas não praticamos. Não agimos no sentido de fazer com que aquilo que nós estamos aprendendo ou falando faça parte do nosso cotidiano. E aí de nada adiantará estar ou não na doutrina, se eu não coloquei as orientações que me são oferecidas em favor de mim mesmo. E o Espírito Protetor diz ainda que nós precisamos desenvolver uma outra fé, chamada fé divina. Mas o que seria essa fé divina? Muito simples. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, inclusive para outros companheiros que não são espíritas, se Deus é bom, se Deus é o amor, que Deus é misericordioso, bondoso, todos vão afirmar que sim.
Então, se Deus é isso, e eu não tenho dúvidas que Ele é, eu preciso entender que nada que faz parte do meu dia a dia é ao acaso. Que eu não sou, em hipótese alguma, um escolhido do destino para ser exemplo de sofrimento. Que toda dificuldade que eu estou vivenciando, ou que eu irei vivenciar, nada mais é do que o instrumento, a ferramenta que a bondade divina me oferece para que eu possa me melhorar, para que eu possa superá-la, mostrando que eu estou aprendendo, mostrando que eu estou me esforçando e que eu compreendo os mecanismos que Deus usa. Quando eu começo a fazer um esforço em olhar as dificuldades nessa ótica, de que nada mais é do que algo necessário, ainda que eu não compreenda de antemão, quando eu entendo que Deus não castiga, que quando é necessário uma expiação, nada mais é a bondade dele agindo, nos oferecendo a oportunidade de fazer algo que já fizemos no passado, agora da forma correta. É Ele oferecendo a oportunidade da corrigenda, da transformação interior. Se é uma aprovação da mesma forma, nada mais é do que a misericórdia divina dando o alvará de crescimento, dizendo: vamos ver se você realmente está pronto. Se nesse detalhe você consegue se superar. Quando eu vejo a dificuldade com esses olhos, eu faço dela uma oportunidade. E quando eu mudo a forma de enxergar, eu mudo a forma de agir. E não que os problemas desapareçam, mas eu tiro melhor proveito dele. É porque aí eu entendo que nada mais é do que eu preciso. Porque muitas vezes, nós ainda fora da matéria, na erraticidade, quando vamos nos preparar para um processo reencarnatório, muitas vezes com a consciência cheia de remorsos, de dívidas a serem reparadas, nós nos enchemos de orgulho e dizemos aos benfeitores espirituais: por favor, eu quero, estando de volta na Terra, resolver esse, aquele outro, reparar mais aquele, e damos uma lista de 10 problemas graves que nós precisamos reparar para ficarmos tranquilos com a nossa própria consciência. E aí, percebendo a dificuldade, os benfeitores dizem: olha, Júnior, faz o seguinte, vá com esse que é o mais simples, e assim que você superá-lo, que você se mostrar mais forte do que ele, que você vencer a si próprio, nós iremos experimentando com outros, estaremos lá lhe amparando. E aí o Júnior vem, chega aqui, o Júnior passa a encarnação inteira reclamando, lamentando daquela dificuldade, daquele problema que ele gerou, que ele precisa reparar e que ele desejou fazer isso. E aí nós tiramos o foco da oportunidade e passamos a enxergar apenas a dificuldade, e lamentando, e reclamando, e maldizendo, nós não saímos do lugar, porque nós estamos ocupados a nos sentirmos coitadinhos. Nós esquecemos que ninguém recebe o fardo mais pesado do que suportaria carregar. E é isso que o Espiritismo nos faz. Ele nos traz a oportunidade de, pela fé raciocinada, aquela que não aceita qualquer coisa, aquela que pensa
e que busca compreender os mecanismos que a misericórdia divina oferece para que eu seja melhor, para que eu aprenda a lidar com as dificuldades, para que ainda, pela bênção da dor, eu consiga me livrar de velhas entranhas que de longo prazo têm atravancado o meu desenvolvimento espiritual. Agora a nossa fé, usando desses meios, o meio humano e o meio divino, tem que ser aquela fé que nós muito usamos, a frase de Kardec, onde diz que a fé tem que ser inabalável e precisa encarar a razão frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Fazendo isso, a minha fé passa a ser ativa, compreende os mecanismos e evita que eu cometa deslizes, que eu falhe, que eu deixe de aproveitar a oportunidade. Mas nós precisamos ficar atentos aos mecanismos que a bondade divina nos oferece. Porque nós recebemos a oportunidade várias vezes, mas precisamos estar atentos e vigilantes para aproveitá-la. Tem uma situação, uma historinha até um tanto quanto cômica, mas nós vamos tentar adaptá-la à situação, onde conta que certa feita, numa determinada região, a chuva que não cessava, que não é o nosso caso, a gente sabe, começou a encher o rio e as águas começaram a invadir as casas das pessoas. E aí, rapidamente, a Defesa Civil começou a orientar os moradores que então deixassem suas casas. Aí então, as pessoas começaram a evacuar, levando aquilo que podiam, que era possível, e lá estava um senhor na sua casa. E as pessoas passavam e diziam: vamos embora, o rio está enchendo. E ele disse: não, vocês não têm fé, Deus me salvará, não deixará que nada de mal me aconteça. E as pessoas ouvindo ele e fugindo. O rio subiu. De repente, ele em sua casa, já em cima da mesa, porque a água já cobriu o chão, chegam os bombeiros num bote, tentam jogar a ele um colete e dizem: Senhor, por favor, vamos embora. A chuva não cessa, a água está subindo, o senhor irá morrer afogado. Ele diz: não vou. Eu sou um homem de fé, eu tenho certeza de que Deus vai me salvar. A água sobe, e ele, sem alternativa, é obrigado a subir no telhado da própria casa. E a água já chegando àquela altura, eis que então surge um helicóptero. Jogam-lhe corda e dizem: agarre-a, vamos embora. E ele diz: não vou embora. Deus vai me salvar. Eu sou um homem de fé e não tenho dúvidas de que o Pai não me abandonará. Ele morre afogado. Chega no plano espiritual, um tanto quanto revoltado. Mas como? Porque Deus permitiu que isso acontecesse, lamentava ele aos benfeitores. Eu que era um homem de fé, eu que não faltava às minhas obrigações religiosas, eu que acreditava firmemente em Deus, morri afogado. Como pode o Pai me negar ajuda nesse momento? Aí os benfeitores lhe dizem: meu amigo, como você diz uma besteira dessa? Se até helicóptero nós mandamos para lhe salvar. E nós muitas vezes queremos que Deus interceda por nós, mas não estamos vigilantes, atentos a oportunidades. Nós pedimos a Deus para ter mais paciência. Nos chegam as pessoas difíceis para nos testar. Você não quer mais paciência? Então vamos testá-lo. Vamos fazer com que você desenvolva. E nós não queremos.
Nós queremos nos livrar da pessoa difícil. Nós queremos a oportunidade de ser caridosos. Basta sairmos aí fora. Basta olharmos a pessoa que senta ao nosso lado. Todos merecem a nossa caridade. O problema é que nós não estamos atentos à oportunidade. E aquele que quer desenvolver a sua fé, quer caminhar pela esperança e pela caridade, que quer fazer da sua existência melhor que já teve, precisa ficar vigilante e aproveitar as oportunidades que a bondade divina oferece para exercitar tudo aquilo que aprende na casa espírita. Que Jesus nos ampare e nos ajude nessa empreitada, para que a nossa fé possa crescer de forma ativa, consistente, nos conduzindo ao caminho do amor, para que ao final da nossa existência possamos olhar para trás felizes, de consciência tranquila e tendo a certeza que fizemos a melhor de todas as nossas encarnações. Muita paz a vocês.